O novo Fundo para uma Transição Justa é um instrumento importante no âmbito do maior Pacto Ecológico Europeu, apresentado pela União Europeia. O que significam estas iniciativas para os cidadãos? Vou conversar sobre este assunto com Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reformas. Obrigada por estar connosco. Senhora Comissária, em relação ao Fundo para uma Transição Justa, apresentado recentemente, pode dizer-nos a importância deste instrumento dentro do quadro geral do Pacto Ecológico Europeu e, claro, dentro de todos os esforços da União Europeia na defesa de uma economia neutra em emissões de carbono? Penso que é um instrumento crucial porque o Pacto Ecológico terá, sem dúvida, um impacto muito forte em certas regiões. Nas regiões que dependem exclusivamente ou quase do carvão e onde existem indústrias que emitem grandes quantidades de carbono. Por isso, precisamos de um instrumento que ajude essas regiões a fazer a transição sem grandes custos económicos e sociais. O Fundo para uma Transição Justa e o Mecanismo para uma Transição Justa não são o instrumento financeiro do Pacto Ecológico. Fazem parte do processo de implementação. Então essa é a novidade do Fundo para uma Transição Justa. Será focado nas regiões dependentes do carbono? Sim, regiões dependentes do carbono e regiões que dependem de indústrias que emitem muito carbono e outros gases que temos de cortar. Portanto, a base regional é direcionada para enfrentar alterações profundas em regiões muito específicas. Vamos olhar para regiões específicas. Temos, por um lado, a Polónia, um país muito dependente da indústria, e, ao mesmo tempo, temos a Alemanha, um país também muito dependente. Mas é claro que estes dois países estão em fases diferentes no que diz respeito ao quadro geral do seu desenvolvimento económico. Tem toda a razão. Decidimos não excluir completamente nenhum país. Nem todos os países recebem a mesma quantidade de apoio porque há um elemento presente na política regional que é a prosperidade relativa. O que quer dizer com isto? Um país rico que tem um nível de desenvolvimento sustentável e robusto tem mais facilidade em fazer por si só esta transição do que um país extremamente fraco e que tem de enfrentar muitos problemas de desenvolvimento ao mesmo tempo. By itself this transition than a country that is extremely weak and that has to face a lot of development problems at the same time. A isto chamamos o elemento de prosperidade relativa e este elemento é levado em conta quando se calcula o montante disponível para este fim nos diferentes Estados-membros. Portanto, nenhum país será excluído, mas é claro que um país que seja mais pobre terá proporcionalmente mais dinheiro para introduzir esta transição. E esse apoio vai funcionar em paralelo com o apoio dos fundos de coesão e do Fundo para uma Transição Justa? O Fundo para uma Transição Justa é o primeiro em termos financeiros. É um novo instrumento para novos problemas. No entanto, está ancorado no envelope da coesão social e no envelope do Fundo Social Europeu que o país tem. E como é acionado? É preciso olhar para as regiões para perceber o que querem fazer. As regiões são escolhidas através do diálogo entre o Estado-membro e a Comissão, por isso é o Estado-membro que seleciona a região. Depois, com os responsáveis locais, tem de fazer um plano e explicar quais são as vertentes do plano de transição. Com este plano é possível acionar um conjunto de instrumentos financeiros que vão ajudar a fazer a transição. Podemos dizer que este dinheiro que vem do Fundo para uma Transição Justa funciona como uma espécie de semente. Whilst we do have thousands and hundreds of thousands of jobs, of course, Vamos ter centenas de milhares de trabalhadores da indústria do carvão que serão ajudados e que vão receber esses fundos. As pessoas vão receber ajuda e apoio, mas alguns empregos vão desaparecer. Há cidadãos que serão apoiados, mas outros podem estar preocupados com o impacto destas medidas. What's the impact for them when it comes to the fresh money?
O apoio financeiro serve para questões específicas como esta. E esse apoio terá impacto nas despesas de outros cidadãos da União Europeia? Os Estados-membros não podem utilizar a totalidade do seu fundo regional ou a totalidade do seu fundo social para estes problemas específicos. Existe um limite de 20%. Por que é preciso um limite? Porque, caso contrário, todas as outras necessidades do país seriam esquecidas para resolver este tipo de problemas. Portanto, é preciso evitar esta concentração excessiva na transição. Estas regiões têm um problema, mas outras regiões têm outros problemas. Há regiões que estão muito longe de tudo, há regiões que são muito pobres, há muitos outros objetivos que um país tem de abordar. Para este fim específico, não se pode colocar mais de 20% dos fundos. E é exatamente sobre isso que quero falar agora. Quais são as outras prioridades e os outros desafios que identifica na estratégia de coesão, para além das questões ambientais? A estratégia de coesão já tem os seus próprios objetivos há muito tempo. Temos regiões periféricas que sofrem com a saída de pessoas, que estão a tornar-se desatualizadas. Temos problemas urbanos, há áreas dentro das cidades, mesmo grandes cidades, que são áreas de exclusão. Temos um conjunto de problemas que é preciso resolver. Não podemos apenas olhar para este. No entanto, se levarmos esta questão a sério, o Pacto Ecológico, e nós levamos-lo muito a sério, temos de o implementar na Europa. Temos necessariamente de tornar verde todo o orçamento. A habitual política de coesão, de acordo com o nível das regiões e com o seu desenvolvimento, tem de ter em conta este novo aspecto da coesão. Por isso, não há políticas antigas nem novas políticas. A política de coesão vai ser mais verde, mais digital, vai ser mais inclusiva, se possível. Terá de ser modernizada e está a ser modernizada. Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Comissão e Reformas, foi a nossa convidada no Global Conversation da Euronews. Obrigada. Thank you very much for your interest as well.